Olá, muito bom dia, sou Fátima Guimarães, já estamos no ar com o programa Gente, aqui pelo canal 19, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já de início, já deixo o telefone para você interagir, participar conosco, tá? De segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado e você pode estar sempre em sintonia conosco, participando do nosso programa 99616-1917. E lembrando que na quarta-feira e na sexta-feira, reprise às 22 horas e 30 minutos. Sempre com o apoio também da Manipulados, farmácia de manipulação, que tem, olha, manipulados excelentes. E a última agora que nós destacamos no nosso programa é o Triup, que é um creme cirúrgico, obviamente, sem dor. Excelente. Se você for lá na Manipulados, você compra este creme e você vai ganhar um filtro solar. Olha só, não é maravilhoso? Então, tá aí o telefone, 3437-1219. Raquel Lamboni da Cunha, doutora Raquel, advogada há 10 anos, atuando nas áreas de direito de família, direito do consumidor e direito criminal. Diretora secretária adjunta da OAB Criciúma, presidente da Comissão de Admissibilidade da OAB Criciúma, membro da Comissão de Eventos da OAB Criciúma desde 2010. Essa cabeça sempre pensando, como é que está? Bom dia, seja bem-vindo ao Gente. Bom dia, Fátima, obrigada pelo convite, bom dia a todos que nos assistem. Ela esteve na Rádio Eldorado, no programa Eldorado Total, e aí a gente destacou a doutora Raquel no nosso Face e os amigos, hein? Muito bacana esse reconhecimento dos colegas, né? Que seria da gente sem os amigos, não né, é? Fátima? Pelo menos eles, né, para fazerem propaganda a nosso favor, mas realmente eu tenho bons amigos, muitos bons amigos. E aí eu acabei descobrindo que a maioria dos teus primos são meus colegas também. Pois então. O Wolverine, a Gil, né? Quanta gente que é... Teus parentes, né? São meus primos. É, são teus primos. Que família grande. No caso a Gil é por parte da... Cunha, né? Da mãe. Não, a Gil é por parte do pai e o Wolverine é por parte da mãe. É, porque Ronsane, o Adilton Ronsane do Maverick. Vamos destacar hoje no nosso programa sobre pensão alimentícia? Vamos lá. A doutora, ela vai estar sempre com a gente, então a gente vai estar sempre discutindo sobre o direito de família, direito do consumidor, direito criminal. Então hoje a gente vai destacar sobre o direito de família, que é o campo vasto, né? Bem vasto e que traz bastante discussões, todo dia tem pergunta, a gente querendo tirar dúvida. E nós vamos agora falar sobre pensão alimentícia. Quem tem direito à pensão alimentícia? Quem pode pedir e de quem? Certo. Tem direito à pensão alimentícia aquela pessoa que está necessitando de ajuda e ela tem direito a pedir daqueles parentes mais próximos. O comum, o geral, a regra geral é filho pedindo para pai ou para mãe, no caso de separação dos pais ou quando os pais não moram juntos. Mas também pode neto pedir para avô pedir para neto, pai pedir para filho em situações de doenças graves, irmão pedindo para irmão, comprovando a necessidade, né, e a possibilidade daquele que vai pagar. E também tem os casos de pensão de ex-cônjuges. Tá. Do casal que está em processo de divórcio, quando um depende economicamente do outro, ou porque não pôde trabalhar durante o casamento, ou por saúde, né, por doenças, enfim, que daí acaba um pedindo alimentos para o outro. E também tem o caso da mulher grávida, ainda em estado gestacional, que pode pedir o que a gente chama de alimentos gravídicos, que é enquanto ainda ela está grávida, ela entra com a ação pedindo alimentos para o suposto pai, desde que ela demonstre elementos suficientes de que aquela paternidade realmente possa vir a ser a verdadeira. Quais os critérios de fixação do valor da pensão alimentícia, doutora? Então, não existem critérios e nem valores fixos. O que a jurisprudência doutrina tem usado é o que a gente chama de binômio necessidade-possibilidade. Que nós contrapor a necessidade daquele que vai receber a pensão alimentícia com a possibilidade daquele que vai pagar, para não onerar demais também, porque aquele que vai pagar também precisa se manter. Então, o que temos usado habitualmente, assim, o que é mais comum acontecer? Quando aquele que vai pagar a pensão alimentícia trabalha com carteira registrada, a regra é que seja fixado a pensão alimentícia sobre o valor do salário líquido que ele recebe, geralmente na faixa de 20% a 30% do valor líquido.
sendo descontado em folha de pagamento, e aí vai ter incidência de 13º, férias e tudo mais. Quando aquele que vai pagar a pensão não trabalha com carteira assinada, trabalha no serviço informal, então a tendência é fixar a pensão alimentícia com base no salário mínimo, uma porcentagem do salário mínimo, 30, 40, 50, um salário mínimo cheio, 2 salários mínimos, enfim. E aí essa pensão vai ser ajustada anualmente junto com o reajuste da pensão do salário mínimo anual. Então é mais ou menos isso. Tá, vamos dizer que a pessoa ela estava muito bem empregada, tem um salário bem bom e de repente fica desempregada. E como é que procede? Então, se ela deve pagar pensão alimentícia nesse período em que ela fica desempregada, o procedimento mais urgente que ela precisa tomar é entrar com uma ação de revisão de alimentos, a revisional de alimentos, que nós chamamos, para informar para o juiz que a possibilidade dela de pagar a pensão alimentícia reduziu e por este motivo ela precisa que o valor da pensão também seja reduzido para que ela não prejudique a própria subsistência, né? Mas o fato de estar desempregado também não é motivo para não pagar a pensão alimentícia, porque a pessoa tem um trabalho informal, pode se virar porque vai ter que se manter e tem que manter também os seus dependentes. Tá. Tem casos e casos. Eu estou conversando com a doutora Raquel Amboni da Cunha. Ela é advogada, atende onde mesmo? Meu escritório fica em frente ao fórum. Bem pertinho Bem então, frente. né? A Santos Dumont. Na Santos Dumont, isso. Que bom. Eu estou conversando com a doutora Raquel Amboni da Cunha, advogada, e nós estamos destacando sobre os direitos da pensão alimentícia. Ela vai estar retornando aqui para destacar este assunto e outros assuntos também. Qual o assunto, qual a pergunta que você gostaria de fazer para a doutora? O nosso telefone está aí, 99616-1917, para você fazer os seus questionamentos, as suas perguntas, para que na próxima vinda ela possa te responder, ok? Nesse agora é pensão alimentícia. Quando aquele que deve pagar a pensão não paga, o que acontece? Então, aí é o caso de a gente entrar com a famosa ação de execução de alimentos, né? A execução de pensão alimentícia, que é uma das grandes inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor o ano passado. E aí nela nós temos 2 ritos. O primeiro rito, que é o mais urgente, que é para aquele caso das pensões devidas de até 3 meses. Então, quando aquele que deve pagar pensão não paga a pensão em até 3 meses, nós entramos com a execução com pedido de prisão. Nessa execução, o juiz manda intimar o devedor para que em 3 dias ele pague o valor da pensão toda atrasada, o valor total, justifique por que não pagou ou comprove que fez o pagamento no caso daquele o credor entrar com a ação sem tendo recebido, né, e falando para o juiz que não recebeu. Nesse caso, se nesse prazo de 3 dias ele não pagar, não comprovar que pagar e não justificar por que não pagou, o juiz pode expedir a prisão dele e essa prisão vai ser cumprida em regime fechado no período de 30 a 90 dias, conforme determinar o juiz. Além da prisão, que é uma grande agora inovação do CPC, é a possibilidade do protesto dos valores da pensão alimentícia. O que acontece, Fátima? Antes a gente entrava com a ação de execução de alimentos e ninguém ficava sabendo, é segredo de justiça. Então, aquele que deve pensão estava lá devendo pensão para o filho, mas estava no comércio comprando celular novo, estava trocando de carro, estava comprando roupas novas, porque o comércio não sabia. Agora, com a possibilidade do protesto da pensão alimentícia, esse devedor vai ficar com um registro negativado no SPC e Serasa. Sério? Tem aqui. Então, agora, bloqueia o crédito dele na praça, que é uma grande inovação e eu acho que ela foi muito benéfica. Porque, muito bacana. Porque as pessoas sofrem bastante. Porque as pessoas realmente sofrem, né? E aí, eu posso entrar com uma outra questão aqui para a doutora Raquel? Demora muito às vezes, né? O processo de execução de pensão alimentícia é um processo que tende a ser mais rápido, certo? Mas às vezes acontece de demorar porque não encontra o devedor, porque o devedor se esquiva do oficial de justiça, aí a gente informa o endereço, daqui a pouco o devedor já está em outro, ele muda muito de emprego, então às vezes acontece que a demora se dá em razão disso, de não localizar o devedor. Mas o processo em si? O processo da execução em si, ele é mais rápido. Olha, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai continuar com essa conversa que está muito interessante. Até vou voltar a esta questão, esta pergunta, se o devedor está desempregado,
serve de justificativa para o não pagamento da pensão? Ela vai te responder depois do intervalo comercial aqui no programa Gente. De volta com o programa Gente, aqui pelo canal 19, seja bem-vindo, sou Fátima Guimarães, sempre é um prazer estar na sua companhia, não importa onde você está, né? Tá trabalhando, tá descansando, muito obrigada pela sua companhia. Eu estou com a doutora Raquel Amboni da Cunha, nós estamos destacando sobre pensão alimentícia. Então, se o devedor está desempregado, serve de justificativa para o não pagamento da pensão? Não, o fato de estar desempregado pura e simplesmente não serve de justificativa, a não ser que além de desempregado ele esteja, por exemplo, doente e não possa trabalhar nem no trabalho informal, e aí ele vai ter que justificar isso para o juiz. Mas como a gente já falou anteriormente, se ele está desempregado, a primeira providência a tomar é entrar com uma ação revisional de alimentos para não correr o risco de mais para frente ter um mandado de prisão expedido contra ele, por falta do pagamento da pensão. Vamos supor que os pais se separaram e a criança ficou com o pai, ou vice-versa. Mesmo ficando com o pai, a mãe tem que dar pensão? Sim, tem que dar, porque a pensão é um direito da criança, não é dos pais. Tá. E na verdade, Fátima, o casal separou, a criança ficou com a mãe, por exemplo. O pai não tem que sustentar a criança sozinho. O pai, aquele que vai pagar a pensão, ele tem que dar 50% do valor. Subentendendo que os outros 50% do valor seja a mãe que esteja dando. Certo. Então a obrigação da pensão é dos dois. A diferença é que aquele que tem a guarda da criança não está fixado judicialmente do que aquele que não está com a guarda e que tem que depositar mensalmente o valor. Nossa, você ligou a TV agora? Eu estou conversando com a doutora Raquel, falando sobre pensão alimentícia. Se você não ouviu, não assistiu, o que ela disse a respeito, que agora não, é lei. Aquele que não pagar pensão alimentícia vai para o SPC Serasa. Isso, a partir exatamente. De quando? A partir do momento que o juiz determinar. O juiz intimou para pagar em 3 dias. Em 3 dias não pagou, não justificou porque que não pagou, o juiz já pode encaminhar o débito para protesto no tabelionato. Então, se você está aí com um problema que não está recebendo a pensão alimentícia, automaticamente essa pessoa que não paga, o juiz vai determinar, já vai para o SPC Serasa, ele não vai poder mais comprar no mercado, além da prisão, né, doutora? Além da prisão. E outra coisa, Fátima, que é importante destacar, porque muita gente acha isso, o fato de o devedor ir preso não isenta ele do pagamento da pensão. A prisão não substitui o pagamento da pensão. Então, ele foi preso porque estava devendo 3 meses ou 2. Quando ele sair da prisão, ele vai continuar devendo aquele valor, além dos meses que passaram enquanto ele estava preso. Tá. Né? Só porque aí a gente pula para uma segunda fase da ação de execução, que é a fase da penhora. A partir deste momento, ele já foi preso por aquele período determinado, tá. Não pagou, continua devendo. Então, o juiz vai sobre os bens do devedor. Seja de saldo de conta bancária, saldo de FGTS, porque como é verba alimentar, vai para cima do FGTS também, veículo, imóveis, inclusive nos casos em que é considerado bem de família, como o único imóvel, né, do devedor, ou saldo de poupança depositado, porque poupança com valor de até 40 salários mínimos, ela é considerada impenhorável. Mas para casos de pensão alimentícia, isso é quebrado também. Então aí é a fase que vem para a penhora sobre os bens do devedor. Independente da pessoa estar desempregada, ela tem que pagar a pensão. E aí é estipulado em cima do salário mínimo. Quando ela não trabalha com carteira assinada e é feita uma porcentagem sobre o salário mínimo para ter o reajuste anual. Tá. Uma vez fixado o valor da pensão, ele não pode ser modificado? Pode ser modificado a qualquer tempo, através da ação revisional de alimentos, que aí é que ou posso pedir para aumentar o valor da pensão, aquele que recebe pode pedir para aumentar, justificando o motivo pelo qual deve ser aumentada a pensão, ou para aquele que paga, podendo reduzir o valor da pensão, justificando para o juiz o motivo pelo qual ele não tem mais a possibilidade de pagar o valor que antes ele estaria pagando. Até quando deve ser feito o pagamento da pensão alimentícia?
Até quando? Via de regra, a regra geral até o menor, né, completar 18 anos, no caso de ser pensão de pai para filho. Nos outros casos, aí o período é o juiz que vai determinar, mas sendo de pensão de pai para filho, a regra geral é que seja até os 18 anos, porém, tem se usado muito, todos os juízes têm julgado nesse sentido, que mesmo quando completar 18 anos, se continuar estudando com curso técnico ou com curso superior, o pai deve permanecer pagando a pensão alimentícia até que o estudo se encerre. Isso que até encerrar o estudo? Até completar a faculdade ou o curso técnico. Tá. O pagamento da pensão acaba automático? Não, aí não é feito de forma automática. Quando o filho completar 18 anos, o pai deve entrar com a ação de exoneração de alimentos, dizendo para o juiz, meu filho completou 18 anos, eu não tenho mais possibilidade de pagar a pensão, então eu estou pedindo para encerrar. Nessa ação, o juiz vai citar aquele que está recebendo a pensão, para que então ele vá ao processo e diga, não, realmente eu completei 18 anos, não estou estudando, não tenho mais por que receber, ou vai contestar dizendo, olha juiz, eu fiz 18 anos, mas eu estou estudando, eu preciso ainda do auxílio do meu pai. Ou no caso de ter uma doença especial, de precisar de uma assistência especial, que vai precisar continuar ajudando, ou em caso de doenças graves como o AIDS, por exemplo, que não se consegue mais lugar não se consegue emprego, né, a pessoa que tem esse tipo de doença. Então, em alguns casos especiais, os juízes também têm condenado o pai a continuar pagando. Agora, a missão de um advogado ou de uma advogada não é fácil, né? Porque não tem que ser fácil. Um artista. E psicólogo. Não é? Acima de tudo, porque tem uns indivíduos, ou até mesmo mulher, que vem assim muito bem preparada, que entre aspas acaba até confundindo o juiz, né? Acaba, mas graças a Deus os nossos juízes, nossos promotores, porque esse tipo de processo passa pelo Ministério Público também, eles têm feito um trabalho muito bom e eles percebem, ao conversar com as pessoas nas audiências, eles percebem qual é o nível de pessoa que está lidando e até onde aquela pessoa está falando a verdade ou não. Essa rotina, né? Porque tem muitos, a gente passa, vocês na verdade, né? Os profissionais, tem muitos casos destes que... Tem bastante, e até mesmo no escritório, o cliente chega contando uma versão e aí quando a gente vai tentar uma composição e vai conversar com o advogado da parte contrária e a gente já percebe que as coisas não são bem assim, porque às vezes omitem alguns fatos que são importantes, mas que para o cliente não é importante falar, né? Não é relevante. E aí a gente acaba que durante o processo às vezes vai descobrindo algumas coisas, mas graças a Deus tudo tem contorno, assim, tudo pode ser sanado. Porque é um valor que vai diretamente para a criança. Claro que sabemos que tem um pai, que tem mãe, que acaba desviando este valor e a criança acaba também tendo algumas necessidades. Existem bastante casos assim, né? Existem casos assim, e aí cabe ao pai, aquele que paga, fazer a denúncia, né? Denunciar, de repente pedir a guarda para si, porque ele não é proibido de ter a guarda do filho, né? Mas uma coisa que a gente percebe bastante, Fátima, é que mesmo quando o devedor tem que pagar um valor de pensão ínfimo, assim, sabe, baixo, 100, 200 reais, muitas vezes aquele que tem que pagar deixa de pagar, achando que aquele que está recebendo em nome da criança vai usar em proveito próprio e esquece que uma criança tem que se vestir, tem que se alimentar, tem que trocar calçado, tem gás, energia, água, tem que ir para colégio. Uma criança gasta muito mais do que 200, 300 reais por mês. Não precisa fazer nenhum cálculo, não precisa ser especialista para saber, né? Olha, destacamos então este trabalho magnífico, essas questões a respeito de pensão alimentícia. Retorna sempre a gente estar debatendo esses assuntos e você fique à vontade para estar sempre participando conosco. É mais ou menos isso, né, doutora? A questão da pensão alimentícia, eu procurei tratar aqui as perguntas mais frequentes. É claro que existem particularidades que vão ser enfrentadas em cada processo, mas as dúvidas mais frequentes realmente são essas. Agora, se os telespectadores tiverem dúvida e quiserem te passar e depois passar para mim, eu terei maior prazer em responder. Perfeito, tá aí o telefone o tempo todo para você, 996-16-19-17, o telefone da nossa produção. Muito obrigada pela sua participação, volte sempre aqui e na Eldorado também. Fátima, eu agradeço mais uma vez o convite e sigo à disposição para sempre que precisar.